Boa tarde, Bruno. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cati. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de literatura, terapia e música. Uma mulher colocou o país para dançar ao som de shots e baiões, entre outros ritmos, Cati. A cantora pernambucana Marinês entrou na cena musical na década de 50 e era considerada a rainha do chachado. Como é o chachado, Cati? Gente, como é o chachado? Ó. Caramba. Assim? É? Tá certo? Gente! Ela é homenageada na opereta Furdunço do Fiofó de Judas e a atriz Jaciara de Carvalho é quem vai falar sobre esse espetáculo muito bacana que está em cartaz aqui no Rio de Janeiro. Gente, Tatiana Zácaro é organizadora da 19ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, o maior evento literário do país, que acontece de 30 de agosto a 8 de setembro. Mas as inscrições para a visitação escolar já estão abertas, além da venda de ingressos. Você vai estar lá, né, Cati? Com certeza, eu e a equipe da TV Brasil. Bom, os livros sonoros têm conquistado os ouvidos e também o coração de muitos brasileiros. O jornalista e locutor Jorge Ramos, parceiro nosso aqui, ele é a voz de muitos audiolivros e fala sobre esse mercado que está em expansão. Com certeza. E a psicóloga Cristiana Seixas fala sobre biblioterapia, a terapia através dos livros. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem via WhatsApp. O telefone é 021 99903 5329. Então vamos começar? Vamos, chachado. Vamos, vamos nesse furdunço com eles? Todos preparados? Isso? Jaciara, antes só de vocês começarem, já que é um grupo grande, vamos falar o nome de cada um para o pessoal saber? Claro, posso começar por aqui? Isso. PV Israel é meu sócio, ator também da Companhia Bagagem Ilimitada. Paula Scholl, atriz e assina o nosso visagismo no espetáculo. Cantora e atriz Silene Guedes. Jefferson Almeida, ator e nosso diretor, Tibor Fittel, nosso sanfoneiro, e Débora Cecília, a nossa diretora musical. Então, feitas as apresentações, Bruno Barros. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos lá. Pra que tanta laúsa, tanto, rique fife, escute o toque do pife, vem dançar mais eu. Pra que tanta zoada, tirinete, tribuzane, escute o toque da sanfone, vem folutear mais eu. Pra que tanta laúsa, Tanto, rique fife, escute o toque do pife, vem dançar mais eu. pra que tanta zoada, Tirinete, tribuzane, escute o toque da sanfone, vem folutear mais eu. Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. O fuluteado é chamego, é alegria, tinha gente que não ia, não queria se arriscar. Não fuluteava, achava uma coisa feia, mas agora fuluteia e só quer fulutear. Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. Pra que tanta laúsa, tanto, rique fife, escute o toque do pife, vem dançar mais eu. Pra que tanta zoada, tirinete, tribuzane, escute o toque da sanfone, vem fulutear mais eu. Pra que tanta laúsa, tanto, rique fife, escute o toque do pife, vem dançar mais eu. Pra que tanta zoada, tirinete, tribuzane, escute o toque da sanfone, vem fulutear mais eu. Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. Gente, não dá para ficar parado, não é isso? Pessoal, o grupo todo volta no final e a gente agora conversa com a Jaciara, tá bom? Jaciara, a gente não Oi, consegue querida. ficar parado. Tá sem fôlego. Tô sem fôlego aqui. é uma delícia.
Nosso espetáculo reúne 24 canções interpretadas pela icônica Marinês, uma mulher de 1,60 m de altura, mas uma gigante da música popular brasileira, popular nordestina. E é um espetáculo muito feliz, muito divertido, que tem camadas, que fala de empoderamento feminino, que fala da mulher como alguém ativa, alguém dona de si, mas que também tem essa camada muito gostosa, muito leve, que a gente fica com vontade de levantar e dançar junto. É O muito bom. público levanta e dança, como a gente No final, fez sim. aqui? No final, sim. Porque são músicas muito conhecidas, né? Bate Coração, por exemplo, que a gente tem no É imaginário Elba Ramalho cantando, mas a primeira intérprete foi Marinês. Né? Canções que estão no nosso pensamento, no nosso imaginário, mas ela foi a pioneira nisso, no universo muito masculino. Né? Então, a nossa homenagem, a nossa cama, vamos dizer assim, sonora, é assinada pela Débora Cecília, né? A nossa diretora musical, e ajuda a contar essa história. Essa história que eu queria que você contasse um pouquinho para o público que está em casa, Claro. meio que resumidamente, para Claro. vocês entenderem como é que funciona o espetáculo de vocês. Perfeito. Furdunço do Fiofó do Judas é um cabaré, numa cidade do interior do Nordeste. O texto é meu e do meu sócio, o PV Israel, com colaboração também do Jefferson Almeida, que está nos dirigindo e atua também. E a gente inventou um cabaré onde existem 4 sócias e entra um forasteiro muito bonito, muito romântico, muito sedutor, e elas se apaixonam por ele e vice-versa. E aí, no meio da trama, sem spoiler nem nada, elas descobrem que essa figura é o diabo. E aí começa todo aquele medo de agora como é que a gente vai se virar com essa figura fantástica dentro das nossas vidas para a gente se livrar desse imbróglio todo que se dá. E esse diabo é mau. Ele não chega a ser mal, não, mas qual que é a vontade dele? Levá-las para o inferno, para o seu reinado. Né? A gente tem uma pitada de Suassuna muito forte, que a gente pesquisou bastante sobre isso, sobre cordel, sobre estilogravuras, né? O encantamento que é Deus, diabo e as prostitutas no imaginário popular nordestino. E aí ele não é mau, não. Ao contrário, ele é muito sedutor, muito interessante e tal. Só que como é que elas vão para lá? Então, elas se unem, e aí vem esse empoderamento. E, não, vamos criar um estratagema para que isso não aconteça. E aí vocês precisam ir lá assistir para ver o que elas fazem para vencer esse diabão lindo, sedutor, mas que tira elas do prumo. Né? E aqui a gente viu o grupo todo cantando. Perfeito. E vocês também têm momentos em que vocês fazem solo, por exemplo? Tem. Cada uma das personagens, cada uma delas tem características diferentes, né? Características fantásticas diferentes. Uma delas tem mais de 150 anos. Então, é uma coisa assim muito E muito como legal. é o nome da sua personagem? É Francisca. A minha, por exemplo, quer casar. Então, ela está ali no cabaré, ela trabalha, mas o sonho dela é achar um marido para tirá-la daquela vida. Aí as amigas dizem, não, você não precisa disso. Ela, mas eu gostaria É romântica. de me apaixonar. Romântica, perfeito. E aí o diabo chega todo sedutor Nossa, para ela você. fala, é esse que eu quero. Aí, quando ele se revela, ela, não, mas para o inferno eu não posso. Tá muito caro esse preço. E Né? se eu pedisse para você cantar um trechinho de como você faz no espetáculo, você faria aqui para gente a Tem sua o parte? solo dela, que é uma delícia, que é Mulher de Um, né? Que a Marinês faz de uma maneira brilhante, que é mais ou menos assim. Sou mulher de um, muito embora a gente coma farinha com girimum. Quem quiser dançar comigo tem a minha permissão. Pode pegar na cintura, marco muita educação. Se deixarem meu cangote, pode haver um ribuliço. Desde já sou de maior e ninguém tem nada com isso. Nada com isso, mas não falta um zum, 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 porque todo mundo sabe que eu sou mulher de um. Obrigada. E com esse sotaque. Eu queria que você falasse um pouco mais da Marinês, fiquei curioso para ouvir. Marinês, uma mulher muitíssimo especial, né? Foi uma cantora brasileira, uma intérprete muito especial. E ela foi a primeira mulher a ter à frente um trio de forró. E ela foi apadrinhada, né, por Gonzagão na época e se tornou a rainha do chachado. Então, ela rompe um lugar muito masculino, especificamente masculino, para trazer essa musicalidade e trazer também músicas de duplo sentido. Então, ela tinha essa malícia, no melhor sentido disso, e ela foi pioneira nesse lugar. Então, na nossa pesquisa, a gente pensou, por que não homenagear uma mulher, uma brasileira que foi tão especial? Tinha todo um aspecto político também nas suas
canções, na sua vibração enquanto A vida dela música. foi fácil? Nada fácil, querido, nada fácil. A gente está em contato com o Marcos, inclusive, que hoje mora em Brasília, filho dela. Ele está muito feliz com o que a gente está fazendo. E ele fala exatamente sobre isso. A vida da minha mãe não foi nada fácil, porque ela rompeu muitas barreiras e até hoje está no nosso imaginário. Então, é preciso que a gente resgate isso, fale sobre isso e trazê-la como homenageada para a gente é uma honra, na verdade. É uma honra muito especial. Eu acho que todas as mulheres, ou todos os homens, enfim, todos aqueles que a gente não ouviu falar nessa nossa geração mais próxima e que a arte resgata de alguma forma, seja vocês com a música, ou seja nos livros, ou no cinema, ou no teatro, é absolutamente positivo para que a gente possa conhecer a nossa própria história, não é? Pessoas que antes de nós estiveram aqui para que a gente hoje esteja nessa luta também. E eu concordo com o Bruno Barros, que sotaque bom, Que gente. sotaque. Não, gente, agora Que só não é delícia. melhor do que o título. De onde vem esse título? Furdunço do Fiofó de Judas. Furdunço do Do- Fiofó do Judas, uma opereta popular apimentada por Marinês. Esse texto é criação minha e do PV Israel, meu sócio. E a gente sentou um dia no tapete, é o nosso 4º ano de companhia, e a gente falou, vamos fazer um musical? Vamos. O que a gente gosta de musical? Não, vamos fazer uma coisa popular, vamos fazer uma coisa divertida. O que vai ter? Vamos colocar Deus. Não, se tem Deus, tem diabo. Não, peraí, tem que ter mulher no meio. E a gente foi criando essa seara. Ficamos 5 meses no Museu do Folclore pesquisando esses aspectos, esses arquétipos, né, da nossa cultura popular, até chegar nesse cabaré, nessa história. Então, é autoral, é original, a gente inventou essa brincadeira, a Marinês complementa com a musicalidade e é nosso. E a gente tem ouvido muito isso da plateia. Nossa, é original, vocês criaram as coreografias que o Jefferson assinou para a gente, toda a sua colaboração na direção, foi fechando e costurando essa trama, que é absolutamente brasileira, absolutamente popular. É da gente. E é uma trama Né? que o público carioca, que está aqui no Rio de Janeiro, pode ver até quando? A gente tem ainda sexta, sábado e domingo, as 3 últimas apresentações na Baden Powell, ali em Copacabana. Sexta e sábado às 20, domingo às 19 horas. E fora do Rio de Janeiro? Porque a gente falou aqui, fica aquela curiosidade. Será que eles não vêm aqui? Será que eles não vêm para Belo Horizonte? Será que eles A não gente vão vir quer para o muito. Nordeste? Estamos abertos a convites. Faz o convite aí para BH, São Paulo. Não é? A gente quer muito Me ir, quer chama que muito eu vou. subir também, quer muito ir lá para cima, para Cariri, para essa Ia parte ser um toda, para sucesso. Campina Grande, onde Marinês está enterrada atualmente. Vamos ver se rola. A gente está muito animado, tomara que sim. Jacera, mais informações do espetáculo tem também no Instagram, alguma página no Temos sim, Facebook? Furdunço a peça, sem ser cedilha, né, no Furdunço e peça, e aí a gente tem todas as informações lá, ficha técnica completa, fotos, vídeos, podem acompanhar com a gente, será um prazer. Olha, parabéns pelo Muito espetáculo, obrigada. parabéns pelo grupo maravilhoso que começou a nossa tarde com muita alegria e dança. Eu dei uma dancinha aqui com o Bruno Barros, agora é que eu estou me restabelecendo, gente. Upa, vou precisar desse intervalo também. E a gente tem que ir para o intervalo dizendo viva o Nordeste brasileiro, né, gente? Com essa força e com essa garra. O Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, extremamente alegre e festivo. Bruno Barros, é com você. Todo lado de cá, Cátia, para saber o que você em casa está achando do programa. Bora ver a primeira mensagem? Põe aí na tela. É o José Virgínio. Esse programa é demais. Não bastassem os assuntos magníficos, ainda temos um casal de dançarinos apresentadores, Bruno e Cátia. Parabéns. A gente adora pagar um mico. A gente tem um mico assim, a gente pega e a gente traz pra gente. Ó, tem mais. Pode rodar aí. Travou? Ih, gente, não sei. Agora foi, o Guedes Beto, ele diz, já assisti ao espetáculo e recomendo, só mais esse fim de semana na Sala Municipal Baden Powell, imperdível. É bom que ele já deu o serviço de novo. Essa é a última mensagem, Daniel? Não, tem mais uma, né? Pode ir. Agora é o Gi Germano, lindo o trabalho da Jacera de Carvalho, bela homenagem a Marinês. Bela mesmo, no final vai ter mais chachado aqui pra gente. E você em casa continua participando do programa pelas redes sociais com a hashtag Sem Censura, ou então no WhatsApp, 021 99903 5329. Agora é com você, Cátia Navarro.
Pois é, a gente falava aqui, né, Jacera, do belo trabalho que vocês realizaram, lembrando, ou seja, pessoas que fizeram uma história de vida, e eu falava também da importância que os livros têm para registrar tudo isso. E aí a gente vira aqui para a nossa esquerda para a gente falar com Cristiana Seixas, que faz um belo trabalho de terapia através dos livros e seus autores. Não é isso, Cristiana? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E é realmente isso que você falou. As artes, elas guardam aquilo que não pode morrer, né? Então, ouvindo essa apresentação belíssima, me vem logo o Antônio Nóbrega, que é um grande guardador das riquezas do Brasil, né? Através das suas múltiplas linguagens sensíveis. Ele tem um poema que se chama Sambada dos Mestres, e diz assim: as 7 chaves das artes guardo todas comigo. Com elas na minha mão enfrento qualquer perigo. As tenho como presentes dos mestres, grandes amigos. Brinco e danço com o meu povo, sou um cavaleiro andante. Nesse nosso mundaréu, minha sina é ser brincante. Então, nesse sentido, eu acho que todos nós estamos muito precisados dessa energia da brincadeira, para relaxar um pouco de tanta opressão, de tanta pressão. Quando a gente deixa essa criança que tem dentro da gente ir embora, a vida fica mais chata, né? Exatamente. Então, o Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, ele diz assim: a arte tem valia porque nos tira de aqui e nos leva para um lugar melhor, né? Então, Antônio Cícero, no poema Guardar, porque isso, a Jacera está guardando a história da Marinês, né? Que coisa maravilhosa. É isso que um livro faz, é isso que o cinema faz, é isso que o teatro faz. Guarda, mostra, promove reflexões, como vocês aqui. Aliás, eu estou super feliz de estar aqui. Sou super fã do Sem Censura, assistia desde da Leda Nagli, né? Não, e é tão bom a gente ouvir você dizendo que você é fã do Sem Censura, e a gente pode dizer também, Cristiana, que a gente é muito fã dos objetos que você trouxe hoje para a gente. Olha, tem toda uma decoração. Olha só a decoração, aqui. eu queria tanto que vocês vissem em casa os detalhes. A Cristiana montou com tanto cuidado e carinho essa pilha de livros aqui no nosso cenário, e a gente vê o respeito aos livros, não é isso? É essa sensação de estar sempre bem acompanhada, né? E todos eles com marcações, provavelmente você deve ter lido. Olha aqui. No que eles vão ajudar as pessoas, já que a gente está falando de terapia, não é? Sim, então, a biblioterapia, ela utiliza a literatura a serviço do cuidado. Então, é bem diferente de uma aula sobre um autor ou sobre um livro, não é essa a proposta. A proposta é, primeiro, partir de uma escuta, não é qualquer livro para qualquer pessoa, não. É essa arte de identificar o livro para uma pessoa, para uma situação que ela está vivendo. Então, o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele diz assim: cada escuta acorda uma suspeita. Então, partindo dessa escuta, eu vou selecionar alguém que dialoga com essa pessoa. Eu tenho percebido que, quando a gente nomeia, quando algum autor, algum livro consegue nomear o que a pessoa está sentindo, é como se ela recebesse um diagnóstico. Já que alguém sabe o que é isso que eu estou sentindo, então eu posso cuidar disso. Eu posso dar um exemplo. A Clarice Lispector, na Paixão segundo GH, na primeira página do livro, ela diz assim: eu perdi uma terceira perna que me impedia de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Estou desorganizada porque eu perdi o que eu não precisava. Então, isso muitas vezes eu mostro no consultório para uma pessoa que acabou de se separar e, apesar de ser uma relação difícil, a pessoa se sente mal, né? Ou alguém que teve coragem e deixou um emprego que não estava mais alinhado com ela, mas fica com aquele vazio. Então, tem alguns autores que parece que traduzem esses estados. E quando a pessoa lê aquilo, eu considero que o biblioterapeuta ele é relações públicas entre as pessoas e os livros. Então, muita gente, às vezes, se sente deslocado
e aí eu pego lá o Fernando Pessoa, que fala a mesma coisa. Então, ele passa a ter orgulho do que ele sente. Então, é como se eu desse uma turma para ele conversar. Alguém que dialogue com ele. E eu acho também isso funciona tão bem com criança, não é, Cristiana? Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, havia uma coleção que se chamava Quem Tem Medo. E eu tinha toda essa coleção. E eu lia cada um dos livros da coleção, um porque tinha medo de mar, outro tinha, né, outra criança tinha medo de fantasma. E quando você lia a coleção, você, na verdade, colocava a criança de perto, de frente para aquele problema. E foi muito fascinante, inclusive com eles pedindo a toda hora para ler aquelas histórias. Isso vai fazer diferença para a criança também. Com certeza, porque funciona como uma espécie até de projeção, né? Você encontra um lugar para colocar aquilo que você está sentindo. Então, hoje, eu trabalho com adultos, mas esse trabalho ele é aplicável para todas as idades. E, independente de trabalhar com adulto, eu utilizo muito a literatura infanto-juvenil, que eu chamo que são livros para todas as idades. E muitos pacientes falam para mim, esse livro não é para criança. E eu considero eles de uma potência muito grande. Inclusive, vai ter, em Niterói, na Pestalozzi, vai ter uma pós-graduação em literatura infanto-juvenil e a gente vai inserir esse módulo biblioterapia, porque, ao mesmo tempo, cuida tanto da criança quanto dos adultos, e é um conhecimento que vai com a pessoa para o resto da vida. Que exemplos você trouxe para a gente, por exemplo, de livros com os quais você trabalha e que você sente que tem ótimo resultado? Tá, então vou mostrar alguns exemplos da literatura infanto-juvenil e depois comento algumas coisas dos outros. Então, esse trabalho, como é terapêutico, que é a arte de cuidar, ele tem um compromisso com a expressão, né? A gente sabe que, atualmente, os males são muito neuronais, não são bacterianos. Agora me enrolei, né? Bacterianais. Não são de vírus. Então, os males contemporâneos são o quê? Depressão, ansiedade, pânico, né? Síndrome do esgotamento. Então, isso fala muito de uma falta de expressão também, de um isolamento. Então, a gente tem aqui o menino Nito, da Sônia Rosa, que é um menino que o pai, em determinado momento, falou para ele que homem não chora. Deixa eu e te ele ajudar. começou Deixa eu a te ajudar. engolir vários choros por dia. Não, eu só vou mostrar Ah, é? uma página aqui. E, então, ele vai formando uma represa. E aí chamam o médico e o médico fala, ele não tem problema nenhum, o problema dele é desachorar. E muitas vezes acontece com a gente, né? A gente vai para o médico e o médico diz, não, você não tem nada. Então, ele perguntou, e como é que desachora? Ele, senta aqui no meu colo e vá contando todos os choros engolidos, um a um, sem esconder nenhum. E ele fala assim, mas eu posso, mas eu não sou homem, justamente porque você é homem que você tem que chorar. E, então, é por isso que essa imagem aqui é a represa cedendo. Sai né? de lá aliviado. Isso. A versão feminina do Menino Nito é a Bilica Chorona, da Isabelle Borges, da Lago de Histórias, que esses livros infantis têm a vantagem da ilustração, que muitas vezes a ilustração ela é muito significativa, né? Então, pode ser que muita gente que esteja vendo essa imagem esteja se identificando com ela. A própria Viviane Mosé tem uma poesia maravilhosa que ela fala que a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, palavras calcificadas, e que lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor, raiva me perdi. É a emoção. Angústia. Eu peço desculpas. Mas, então, aquilo que a gente não expressa, que a gente engole, aquilo que a gente tem vontade de falar e não fala, aquilo não dissolve dentro da gente. Aquilo acumula. E o Tiago de Mello, ele fala, o que não fiz ficou vivo pelo avesso. Então, através desse trabalho, a gente vai dar estímulos para que a pessoa expresse. Então, esse próprio Menino Nito, eu costumo fazer com os pacientes, porque eu faço atendimentos individuais no consultório e também faço
rodas de leitura semanais, isso é uma vez por semana, desde julho de 2011. Então, no consultório, muitas vezes eu sugiro que a pessoa faça um inventário dos choros engolidos. E aí ela vai me contando cada um. Então, isso foi incentivado por um livro. Legal. Então, assim funciona o trabalho. E tem a parte dos outros livros que você trouxe. Então, eu dei o exemplo da Clarice Lispector, eu já evoquei aqui o Fernando Pessoa, o Antônio Nóbrega. Então, é um diálogo de muitas vozes. Eu acho que quem resume bem é um poema do Ferreira Goulart, que se chama Muitas Vozes, e que diz assim: estamos todos nós cheios de vozes que, o mais das vezes, mal cabem em nossa própria voz. E tudo isso em ti se deposita e cala. Até que, de repente, um susto, uma ventania que o poema dispara, chama esses fósseis à fala. Meu poema é um tumulto, um alarido. Basta apurar o ouvido. Nossa. Então, a partir do que eu vou escutando, eu vou apresentando alguns autores, né, que dialogam com a questão. E eu acho que o seu trabalho tem uma coisa genial, que você, além de ajudar no comportamento, nas angústias, você ajuda no lúdico também, na criatividade. Você resolve, oferece a capacidade de resolver um problema que a pessoa está enfrentando através do lúdico. Então, isso expande criatividade. É incrível. Eu adorei isso que você falou, Bruno, porque é justamente essa que é a busca do trabalho, é promover uma releitura, né? É não se deixar abater ou ter uma outra perspectiva daquilo que a pessoa está passando. Então, vou dar um exemplo, é do Saramago, no livro O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ele diz assim que todos nós temos uma doença, todos nós somos uma doença, digamos assim. Por causa dela somos tão pouco, mas também por causa dela conseguimos ser tanto. Então, é possível a gente ter um outro olhar. É possível, como diz o Tiago de Mello, da dor tirar uma flor. Então, tem um livro infanto-juvenil também, que se chama Força da Palmeira, que é baseado num conto do Magrebe, que um homem mau colocou uma pedra em cima de uma palmeira e, impedida de crescer, ela vai fincando raízes profundas que vão se espalhando e, a partir desse movimento, ela acessa os mananciais de água mais profundos e, de lá, ela tira uma energia e que ela vira uma palmeira rainha. E ela diz, no final, assim, quando essa pessoa volta, ela fala: eu devo agradecer-lhe, a sua carga me fez mais forte. Cristiana Seixas, eu devo agradecer-lhe. A sua conversa nos fez, com certeza, mais fortes e mais fãs da literatura. E com a certeza de que um bom livro na mão, muitas vezes, vai ajudar mais até do que se a gente procurar uma ajuda que está distante. Então, às vezes, basta ir na estante de casa, ou então buscar, não é, pelo livro que tiver mais a ver com você. E aí eu vou para uma questão que está muito em alta hoje em dia. Pessoas dizem que não têm tempo de ler, não podem parar, estão nos seus carros, querem fazer exercício. Como resolver essa questão? Gente, um livro pode estar em qualquer lugar. Jorge Ramos, você que o diga, não é não? Não é verdade? É verdade, cara. Os audiolivros estão crescendo e a gente sabe, por exemplo, que hoje as pessoas que têm, inclusive, o aplicativo de audiolivro, elas recomendam, dizem assim, olha, é uma ótima companhia de todas as horas. Não, sem dúvida nenhuma. Primeiro, obrigado, né, por estar aqui, esse convite, né, seu, do Bruno, daqui da direção. É muito bom estar aqui. E eu estou aqui impressionado, né, pela aula que eu estou tendo aqui das convidadas aqui na música, né, e também, né, com essa parte da literatura. E o que eu faço é ser um interlocutor, justamente, né, entre o autor e aquele que vai ler, né, o livro. Então, eu estou ali, né,
para justamente ser um companheiro nessa hora, quando a pessoa está ou num carro dirigindo, ou não está podendo, né, portar um livro e lê-lo. Eu estou ali justamente para ser esse companheiro. Há muitos anos eu faço isso, e desde que era muito jovem, eu tinha um amigo que me chamou uma vez para ler para os deficientes, né, os cegos, né, os deficientes visuais, e ali eu comecei, né, justamente aquilo que eu faria um dia sem saber, que era justamente poder ler livros e, né, levar justamente o sonho, né? A arte tem permite essa possibilidade, e a voz ajuda também justamente as pessoas poderem imaginar um livro, uma situação, um momento, um encontro, né? Em tudo, né, que você possa imaginar. Eu ia perguntar justamente isso, a questão da interpretação no seu trabalho. Você tenta fazer uma gravação neutra ou você dá uma interpretada na história? Tem as duas coisas, na verdade. Existem situações em que você fica neutro, você passa simplesmente. Outras é impossível ficar neutro, porque você está vivenciando, né, é um romance, a história de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Aí você, obviamente, que coloca essa interpretação. E isso faz com que quem esteja, obviamente, ouvindo, possa, né, se transportar, imaginar aquela situação. Então, tem das duas formas. Gente, vocês já fecharam os olhos na casa de vocês para vocês ouvirem a voz do Jorge Ramos? Ah, mas então a gente agora vai fazer esse exercício com vocês. Que tal esse convite? A gente, Jorge, tem aqui um pedacinho de áudio seu de leitura de um livro. Sim. E nós vamos colocar. Então eu convido a todos os presentes e também quem está em casa a fazer esse breve exercício. Vamos fechar os olhos e ouvir a voz. Depois a gente quer saber a opinião de vocês. Vamos tocar aqui para a gente ouvir? Silvio Santos. A trajetória do mito. Fernando Morgado. Capítulo 1. O homem por trás do sorriso. Independentemente de se considerar mais comerciante ou mais artista, o profissional Cenoura Bravanel, conhecido pelo nome artístico Silvio Santos, cristalizou-se como elemento relevante da cultura popular. Qualquer brasileiro sabe cantarolar a música que anuncia seu programa, imitar a sua gargalhada e repetir os seus bordões. Olha. Gente, eu ia ficar de olho fechado aqui, ia continuar. Eu Tava- gostei da experiência Não é? de ouvir um livro de olhos fechados. Muitas vezes eu encontro com pessoas, já aconteceu algumas vezes encontrar com pessoas que me ouvem às vezes na rua e me perguntam, você é o Jorge Ramos? Falou, puxa, imaginava você uma pessoa diferente, um cara mais gordo, outro também achava que você era negro. Tal. Então, essa questão dessa possibilidade que é uma arte que você pode ouvir e imaginar é fantástica. Isso não tem preço, né? E eu tive essa oportunidade de poder gravar alguns livros que se destacaram, né, e que me põem, né, nessa situação, né, de ser esse interlocutor entre o escritor e aquele que está ouvindo. E eu sei que você trouxe uma definição, não é? Do que é voz. Eu trouxe Não aqui, eu é? vou até colar, apesar mas eu vou colar porque eu acho importante, porque quando eu comecei a trabalhar com voz, eu tive um professor chamado Luiz Alves de Holanda, conhecido como Bocão, porque ele tinha uma voz, quando você ouvia, era a voz de Deus. Se você ficava atraído. Então, ele tem um trecho justamente de um texto que ele preparou para quem gostaria de se tornar um narrador, um locutor, que diz assim: a voz é a manifestação da alma no sentido figurado. Por ser um sopro da alma, a voz imprime no espaço cósmico a personalidade e o estado emocional de cada um. E é, através deste sentido, que experimentamos o grande milagre da fala. O poder de uma voz a serviço da palavra, e essa palavra a serviço dos homens e de Deus, é incalculável. Santos e profetas, oradores sacros e profanos, magistrados, artistas e políticos de todos os tempos venceram pelo poder da voz e da palavra. É verdade. Gente, por favor.
Agora eu queria fazer um breve comentário. Depois dessa locução do Jorge, a mulherada em casa deve estar toda assim, ai meu Deus do céu. A minha que tá me olhando. Faz um sucesso danado. Isso é ótimo para os livros também, não é? O mercado de audiolivros só cresce, não é isso, Jorge? Só cresce. E não só é uma outra oportunidade, porque muitas pessoas podem pensar, mas, Cate, aí vai deixar de ler o livro? De forma nenhuma, gente. Na verdade, que bom que existe. É mais uma forma que a gente tem daquele livro ser divulgado, não é isso, Jorge? Sem dúvida nenhuma, é um mercado que cresce a cada ano, tanto não só no Brasil, e no Brasil é um dos que mais cresce, né? Mas em outros países também é um mercado atuante. Nós temos aqui, eu, por exemplo, eu gravo para para U-Book, né? Que é uma gravadora que é pioneira aqui no Brasil, desde 2014 faz esse trabalho, e eu só gravo para lá. Então, a gente percebe que, de lá para cá, várias outras empresas estão também dentro desse ramo. É um negócio que cresce a cada momento. Os Estados Unidos, então, também tem um mercado imenso, é um potencial muito grande, e que permite, obviamente, incluir vários narradores, locutores nesse mercado. Ô, Jorge, E leva também para todos essa possibilidade de ouvir o livro. quanto tempo você demora para gravar um livro, em média, assim, um livro de 200 páginas? Olha, um livro de 200 páginas é um livro médio a grande, vamos dizer assim. Eu levo em torno de... eu gravo mais ou menos 2 horas e meia por dia. Porque você tem, na narração, você tem acertos que você tem que fazer. Então, em torno de 3 a 4 dias para fazer um livro de 200 páginas. Já fiz livros maiores, de 400 páginas, que você leva mais tempo. Mas também tem os livros rápidos, né? Que é muito bom também. E tem as poesias, que também é um novo capítulo nessa série, né? Você tem muitas poesias. Eu gravei agora recentemente, ainda não está lançado, um livro só de poesias, que é muito interessante também. Agora, o processo técnico desse trabalho, você recebe esse texto antes, lê todo na sua casa, você já chega com ele sabendo o que você vai ter ali. Na realidade, eu não consigo ler todo ele. Eu vou gravando e vou lendo também. Algumas coisas, algumas situações, quando são poesias, aí eu leio antes. Mas quando é um livro muito grande, aí eu vou, de uma certa forma, até pela própria experiência, eu já começo a gravar. Se eu noto que tem alguma entonação errada, eu regravo. Eu faço uma regravação. Existe também os revisores, né? E a gente chama refações. São as refações. Quando você manda para a empresa ouve e manda de volta. Olha, aqui ficou meio... você falou de em vez de da, você não soou muito bem essa entonação. Existe isso também. E ali você dá a forma final, para um acabamento para esse livro. Então, é assim que é feito. E você pode gravar. Eu, por exemplo, tenho um pequeno estúdio em casa. Então, eu faço dali mesmo, entendeu? Tem uma qualidade muito boa. Se eu precisar de uma tecnologia melhor, aí eu vou na empresa e lá na empresa eu faço a gravação. É isso que eu ia perguntar. Então, você não tem um diretor com você ali junto? Junto, não. Mas tem Você feedback depois. Às vezes eu vejo tem uma pessoa lá em casa, um amigo e tal, ele fala assim, pô, não gostei disso não, faz aí de novo. Tem sempre alguém que dá um palpite, né? Sabe o que eu ia lhe perguntar? Se em algum momento, em alguma dessas narrações, você se emocionou. Porque é possível que isso aconteça, dependendo da temática, você se envolve e a voz da gente é a primeira coisa que denuncia, né? Olha, Já aconteceu? Você foi na mosca. Eu sou um chorão por natureza, entendeu? Então, eu já me emocionei muitas vezes, fazendo a narração de um livro, aqui, por exemplo, ouvindo você cantar, ouvindo você declamar, Cristiana, eu já fiquei emocionado, né? E algumas vezes, eu lendo, isso passa. Então, tem que ter aquela... você pode passar a emoção, mas não pode derramar um choro. Mas, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, eu chorei. E o inverso, hein? A gargalhada. Também. Porque é importante esse tom, você, Bruno, falou disso, a importância de dar o tom correto. Quando você vai falar de uma coisa alegre, você tem que, obviamente, trazer essa alegria, às vezes até dar uma gargalhada. E existem textos onde você fala em primeira pessoa. Você é a pessoa que está ali falando. Então, você tem que, justamente, dar o tom correto, ou a gargalhada, ou o choro, ou aquela voz mais forte, mais triste. Isso é fundamental para que você passe verdadeiramente o sentimento.
Jorge Ramos, olha, não é não, Bruno? Foi maravilhoso. Espetacular. Não só a questão da voz, mas principalmente um trabalho de tanta utilidade para aqueles que são deficientes visuais, para aqueles que muitas vezes não têm acesso aos livros e principalmente para todos nós que tivemos hoje o privilégio de ouvir você aqui e dizendo para nós a importância da voz no nosso dia a dia. Pessoal, vocês se emocionaram, riram, choraram? Então, o Sem Censura não acabou ainda não. A gente volta já. E estamos de volta com o Sem Censura e agora vamos a Bruno Barros para saber o que vocês estão escrevendo para nós. Bruno. Tem mais interatividade, Kátia, aquele momento que a gente gosta de saber o que você em casa está achando do programa de hoje. Tem a mensagem da Vera Montani, a voz do Jorge Ramos é encantadora. Valeu, Vera, pela mensagem. Tem mais, pode rodar. Aí a Lúcia Lino, bibliotecária, Cristiana Seixas, eu sou fã. Os livros ajudam muito, e ajudam mesmo. Valeu, Lúcia. E aí tem uma última mensagem da Cristina Lúcia. Ela fez o curso de biblioterapia com a Cristiana Seixas e foi uma experiência maravilhosa. Ela usa na clínica como psicóloga e em escola pública como orientadora educacional. Ela manda um coraçãozinho. Legal isso, o trabalho vai sendo repassado, né? Isso é bem legal, muito importante. A gente continua com o programa agora, mas você em casa continua participando, que daqui a pouquinho tem o Facebook, mais interatividade, hashtag Sem Censura nas redes sociais ou WhatsApp 021 99903 5329. Kátia Navarro. Gente, pelos depoimentos de vocês, a gente vê a importância de uma voz nos livros ou a importância dos livros que fazem a diferença nas nossas vidas. E como uma feira internacional de livros fará muito mais diferença. Tatiana Zácaro, vamos falar da Bienal, que daqui a um mês está estourando aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Isso, exatamente. Estamos aí na contagem regressiva. Isso, e nessa contagem regressiva, o que a gente já pode esperar dessa Bienal? Eu sei que é muito trabalho, muita organização e vem muita gente boa. Sim, muito. São mais de 300 autores na programação. Ontem nós subimos toda a programação no site, então ela está inteira já, do Café Literário, da Arena Hashtag Sem Filtro, que é a atividade mais pensada para os jovens, e do Fórum de Educação, que é uma novidade da Bienal desse ano, que é uma atividade focada no professor e no educador. Ela acontece em 2 dias da Bienal. Então, são mais de 300 autores e personalidades, mas a gente tem de tudo, né? A Bienal ela é um programa completo para todo mundo. Para quem gosta de ler, para quem ainda não gosta, para quem gosta de poesia, para quem gosta de romance, para quem gosta de romance policial, enfim. Então, toda a programação ela é curada e ela é planejada para que tenha de tudo um pouco, para todas as idades e para todos os gostos. Então, você tem desde autores consagrados a autores mais midiáticos, a novos exponentes da literatura. Realmente é um mix bem completo. E a gente vai ter audiolivro também? Também, exatamente. As pessoas vão poder estar lá e experimentar e até adquirir. Sempre que tem a Bienal, a coisa que eu acho mais fantástica são as filas gigantescas, sobretudo para os jovens, as filas da Thalita Rebouças, que é sempre uma multidão. Esse ano, qual é a maior expectativa assim, de fila e de público? Então, a gente é bem curioso isso, porque eu trabalho na Bienal há 10 anos e eu acompanhei exatamente uma mudança de mercado que foi o crescente da literatura que a gente chama de literatura young adult, né? Que veio pós Harry Potter, com Crepúsculo, Thalita Rebouças, e aí Paula Pimenta, Eduardo Spohr, né? Na literatura nacional. E é muito louco isso, porque até 2007 a gente tentava levar o adolescente para a Bienal e a gente não conseguia. E daí em diante a gente teve o boom desse público e aí você começa a ter as filas. Você tinha fila para o Maurício de Souza, para o Ziraldo, né? A gente olhava aquela fila. E aí você começa a ter a fila realmente para a Thalita, para a Paula Pimenta, para o Eduardo Spohr.
Na sequência disso, vem os influenciadores. Aí você tem um boom de outras mídias que elas todas hoje se convergem, né? Como você tem o livro que vira filme, o filme que vira game, o game que vira livro. E é muito louco que, nesse percurso, a mídia, em algum momento, ou ela sai do livro ou ela volta para o livro. E aí, com isso, com os influenciadores e tudo mais, você tem eles indo para o livro, escrevendo, e muitas filas. Mas, nessa, em especial, a gente tem tanta gente muito forte que eu não posso dizer que tenha assim, não. Essa pessoa vai ser o que vai mais causar. A gente tem muitos pontos de atenção. A gente tem uma equipe de planejamento, uma equipe de grandes públicos que tem vários pontinhos de atenção, mas não tem nenhum grande alarde. Tem muita gente, o que é muito bom, porque mostra a força que a nossa literatura está tomando, né? Que a gente realmente... Hoje você tem várias pessoas importantes e o quanto as pessoas estão lendo mais num país que se lê tão pouco. E aí é interessante porque vocês fizeram isso, inclusive, geograficamente. Tem a Arena Jovem, não é isso? Exato. Que hoje é destacada para os jovens e lota mesmo, né? Exatamente. E vocês têm uma novidade esse ano aqui no Rio de Janeiro, que é criança, quando chegar na Bienal, pronto, ali já tem o espaço. É o primeiro local que vai ser para as crianças, não é isso? Exatamente. Com esse crescimento do público jovem dentro da Bienal, a Bienal é um programa para todo mundo, para todas as idades, do pequeno ao jovem, ao adulto. Então, para a gente equalizar essa percepção do público e tornar mais aprazível essa visita, nós transformamos, nós setorizamos e nos apropriamos também da arquitetura que o próprio Rio Centro oferece, que é dividida em pavilhões. Então, nós nos apropriamos disso para dividir a Bienal por públicos, para as pessoas poderem pensar e planejar, gerenciar melhor a sua visita ao evento. Então, o primeiro pavilhão, que é o pavilhão laranja, ele é um pavilhão prioritariamente infantil. A atividade infantil que está sensacional, é uma floresta, é um livro de pop-up de uma grande floresta de 500 metros quadrados. A sensação é que realmente você vai entrar numa floresta, são 4 tocas sensoriais de atividades completamente lúdicas e desemboca numa clareira central, no qual a gente tem apresentações fixas da programação oficial da Bienal, que a gente está trabalhando com uma ONG de Rio Bonito, chamada Lona na Lua, que tem um trabalho belíssimo, que vem desenvolvendo, vem ensaiando meses a fio, curada pela curadoria da atividade também. Então, tudo se fala ali dentro. E, fora isso, as editoras vão estar também tendo lançamentos, atividades, contação de histórias nesse espaço. Adulto pode entrar também? Pode, a gente deixa. Isso que eu ia perguntar Tá a gente agora, porque deixa. eu já quero ir nessa a gente floresta. deixa. É linda, gente. Está sensacional o projeto. E aí a gente tem ativações também para o público infantil, assim como toda a infraestrutura, como praça de alimentação, aluguel de carrinho de criança, os corredores mais largos, banheiro família, fraldário. Então, você vem com criança, com carrinho de bebê, criança que tem que dar a mão. Não quero ir para onde é a parte de autógrafo, não quero ir lá perto da distribuição de senha de um autor mais midiático, onde pode ter alguma confusão, onde vai ter um influenciador. Poxa, carrinho de neném, é difícil de passar num corredor cheio. Vai para o pavilhão infantil, faz a sua visita lá e a sua visita à Bienal vai ser super prazerosa. Sou adolescente, não quero ir onde vai ter um monte de criança, carrinho de bebê e não sei o quê. Vai lá para o pavilhão 4, onde está a Arena, #sem filtro, que é literalmente sem filtro. A gente vai falar de todos os assuntos, de todos os temas. Legal. Ou então para a Praça Copacabana, que é a área de autógrafo, ou para o palco Maracanã, que é onde vão os mais midiáticos de todos, vão para o palco Maracanã se apresentar. Também faz a sua Bienal. Eu gosto do café literário, eu gosto de um papo, eu quero ir descobrir como as democracias morrem, eu quero ouvir falar sobre poesia, sobre o empoderamento feminino, eu vou para o café literário, no pavilhão azul, que é como se fosse o pavilhão mais adulto. E isso tudo, todas essas informações no site da Bienal. Exatamente. Né? Você pode falar? Claro, posso, www.bienaldolivro.com.br. Assim como também já está, através do site, a venda de ingresso para a Bienal. Então, as pessoas já podem entrar, planejar, ver as sessões que elas querem assistir e comprar o ingresso, porque também o ingresso vale para qualquer dia da Bienal. Pode comprar hoje, querendo ir no primeiro sábado, mas depois decidir ir no último domingo. Não tem problema. E vale dizer também, não é, gente?
gente, o Bruno falou logo no início, a TV Brasil vai ter um stand esse ano na Bienal do Rio de Janeiro, e isso é um privilégio para nós, uma honra, e a gente pretende fazer uma ampla cobertura, não só com gravação do programa Trilha de Letras, do qual eu participo, mas também do Conversa com o Autor na Rádio MEC e outros programas da Rádio MEC, fazendo tudo ao vivo para vocês e mostrando essa festa literária para todo o Brasil. Isso é que é muito legal. Vai estar lá na Bienal? Gente, não vai ter para ninguém, não vai ter para nenhum influenciador. Já sei onde vai ter a maior concentração de fila, vai ser em frente ao stand onde eu tenho da que TV colocar lá em Brasil. segurança. Pode pôr vários lá, porque essa mulher é um fenômeno. Gente, na verdade, o bom é que a gente tem essa feira do livro, é a 19ª, né, Tatiana? 19ª. E precisa se comemorar muito, e vocês trabalham muito, né, Tatiana? Sim, sim, é uma equipe que trabalha, enfim, com muito amor, porque realmente a gente tem que acreditar no livro, na literatura, na nossa missão. A gente diz que a missão da Bienal é mudar o país através da leitura. Então, a gente acredita muito nisso. São mais de 100 mil crianças que a gente recebe através do programa da visitação escolar. As inscrições se esgotam rapidamente. Esse ano, a gente tem um recorde de crianças de escola pública que entram gratuitamente na Bienal. São 52 mil crianças da rede municipal e estadual. Então, enfim, é um trabalho que nunca acaba. As pessoas às vezes me dizem, mas é Bienal, né? O que vocês fazem no ano que não tem? A gente trabalha também. Essa é uma pergunta, né? Essa é uma pergunta quando acontece. Puxa, que legal, foi fácil, né? Puxa, que bom. São anos e anos trabalhando até chegar naqueles dias, né, para que seja realizada a Bienal. Isso é impressionante como as pessoas acreditam só naquele momento, né? E tudo que foi feito ali, o trabalho que deu. Exatamente. Tatiana, então, aqueles que quiserem já, então, inscrever suas escolas, seus alunos, que procurem rápido, então, vocês. Exatamente. Basta acessar o site, tem lá todas as instruções. Isso, exatamente. E aí, até aproveitando, quem for professor e educador, o Fórum de Educação, que é uma das novidades dessa edição também, as inscrições estão abertas através do site da Bienal. Tatiana Zácaro, muito obrigada. Obrigada Parabéns a vocês. pelo Eu não seu falei trabalho. no início, inclusive. Muito obrigada pelo espaço. Super obrigada por estar aqui. Amei os meus companheiros. Amei. Fiquei também super emocionada. Bem, não posso nem falar de todos os autores que você citou, Cris, que são todos maravilhosos. Estou louca para conseguir ver a peça. Por favor, vá nos ver. Jaciara, então, já que está todo mundo louco para ver a peça, vocês ainda têm mais um pouquinho, dão um gostinho para a gente nesse final? Com certeza. Dê o cupim no nosso amor. Isso, dê o cupim no amor de vocês. Bruno Barros, a gente termina o programa? A gente termina na TV, mas continua na internet mais 10 minutinhos aí para a gente interagir mais com a hashtag Sem Censura, mas a gente volta amanhã. Isso, gente. E eu me despeço de vocês hoje. Amanhã, Vera Barroso está de volta das merecidas férias. Agradeço o carinho de vocês ao longo desses 10 dias e até a volta, ok? Vamos lá com o cupim? Deu cupim no nosso amor, deu cupim no nosso amor. Eu lhe adorava tanto, seu sorriso, no entanto, era falso, enganador. Deu cupim no nosso amor, deu cupim no nosso amor. Eu lhe adorava tanto, seu sorriso, no entanto, era falso, enganador. Tudo isso eu mereço, por ser boba reconheço, por gostar só de você. Tão contente eu ficava quando você me falava que feliz eu ia ser. Não pensei em nenhum momento que esse nobre sentimento fosse acabar assim. Nosso amor de alegria, de ternura e poesia está cheio de cupim. Nosso amor de alegria, de ternura e poesia está cheio de cupim. Deu cupim no nosso amor. Deu cupim no nosso amor. Deu cupim no nosso amor. No nosso amor deu cupim. Eu lhe adorava tanto, seu sorriso, no entanto, era falso, enganador. Deu cupim no nosso amor. Deu cupim no nosso amor. Eu lhe adorava tanto, seu sorriso, no entanto, era falso, enganador.